Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor, amém? Nós vamos, mais uma vez, caminhar na Palavra de Deus, no nosso encontro aí, terças e quintas-feiras, nosso devocional, pensando aí na Palavra de Deus, luz para o meu caminho. Boa noite, irmã Giovanni, Ana, boa noite, Deus abençoe. Irmão Rodrigo, boa noite. Deus abençoe Alexandre, mais uma vez conosco, graça e paz. Irmã Vera, vamos aí chegando aos poucos. Boa noite, irmã Sandra. Paz, irmão Giovanni. Nós vamos caminhar. Irmão Jailson, Deus abençoe, querido. Bênção vê-lo aí conosco. Nós vamos caminhar mais um pouco nesta noite, meditando na Palavra de Deus. Mais uma vez eu preciso que alguém aí me dê um ok, se está bom o som, se está tudo certo, para que a gente possa caminhar. Nós louvamos a Deus, né, e vamos continuar orando aí pela recuperação do pastor Ivan. Como todos sabem, boa noite, meu Linaldo, Deus abençoe. Como todos sabem, o pastor Ivan já saiu da UTI ontem, graças a Deus, está já no quarto, louvado seja o Senhor. Hoje de manhã eu pude falar pela com ele direto, e nós vamos continuar orando, crendo que em breve ele já estará em casa, em breve o pastor Ivan estará em casa, em nome de Jesus. Então já saiu da UTI e isso é uma boa notícia. Também, falando em casa, a irmã Alessandra teve alta hoje, juntamente com a Júlia, já estão em casa, e falei com o Flávio hoje, graças a Deus, já estão em casa, tanto a Júlia, e oremos pela recuperação, irmãos, da Alessandra. A Alessandra teve anemia e está ainda inspirando cuidados aí com o tratamento, então devemos continuar intercedendo aí em casa, e não tem coisa melhor do que estar fora do hospital, principalmente nesses dias. E eu quero, mais uma vez, insistir com os irmãos que não é o momento de visitas, né? Vamos aguardar que essa pandemia passe logo e aí estaremos todos juntos outra vez. Então não é a hora de visitar a Júlia nem a Alessandra. O Flávio agradece. César, Deus abençoe, boa noite. Vamos orar, irmãos, nesse instante, em especial agradecendo pela boa recuperação aí do pastor Ivan, agradecendo pelo retorno da Alessandra e da Júlia já estando em casa, ok? E você aí, na sua casa, se tem algo no seu coração, coloque aí diante de Deus nesse momento que vamos orar, ok? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, eu quero te louvar nesta noite, como fazemos cada vez que temos essa oportunidade de, juntamente com os meus irmãos, poder agradecer ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é muito bom. Nós não somos merecedores de tantas bênçãos do Senhor. E eu quero louvar o teu nome, glorificá-lo nesta noite. Meus irmãos que nesta oração concordam comigo, eu quero agradecer pela boa mão do Senhor sobre a vida do pastor Ivan, por ele já sair da UTI, já está no quarto, se recuperando, em breve estará em casa, cremos nisso, em nome de Jesus. Quero te louvar pela chegada da Júlia, saudável, bem, e pela Alessandra já está em casa, que o Senhor complete a obra que o Senhor começou a fazer, trazendo cura sobre ela, sobre essa questão da anemia. E o Senhor que tem cuidado, o Senhor vai tratar de cada detalhe. Nós cremos nisso, porque ela pertence ao Senhor, é tua serva,
e nós confiamos em Ti para isso. Abençoa o Flávio agora nos cuidados. Ó Deus, que o Senhor tocar nos corações, ó Deus, de irmãos, amigos, familiares, que eles tenham discernimento com respeito às visitas nesse momento tão delicado. Ó Deus, toca nos corações e que nós tenhamos, ó Pai, consciência e sejamos conduzidos pela Tua Palavra e pelo Teu Santo Espírito. Deus, fala aos nossos corações nessa noite, mais uma vez, alcança as nossas vidas, edifica-nos, ó Deus, seja, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, o nosso professor nesta noite, para que cresçamos mais um pouco, conhecendo mais e mais da Tua Palavra. Te louvo, meu Pai, por tudo e coloco esses irmãos no Teu altar, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, meus irmãos, nós vamos caminhar. Nosso objetivo nesses encontros, irmãos, a cada semana, terças e quintas-feiras, será sempre trabalharmos textos que nos mostram como lidar com essa preocupação. Ok, acho que voltou aí, tinha caído a internet aqui. Acho que voltou bem aí. Tá ok, irmãos? Me dá um joinha aí. Aqui tinha pausado. Estão me ouvindo? Voltou aí, normal? Ok? Ok, irmãos, como eu estava dizendo, o nosso tempo aqui é mostrar, através das Escrituras, da Palavra de Deus, como disse semana passada, nós temos um inimigo das nossas vidas chamado preocupação, que tenta nos abater. E a nossa ideia aqui é trabalharmos justamente para que, como é que a Escritura nos ajuda a lidar com isso. Paulo disse aos Filipenses que eles não ficassem ansiosos. E ele prosseguiu falando, como disse na terça-feira, falando da paz que excede todo o entendimento. Lembram disso? Anteontem. E hoje eu quero caminhar com você. Talvez a gente não consiga ver todos os textos, mas abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 e vai comigo para o versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. E esse é um versículo bem conhecido, faz parte aqui do ensinamento de Jesus. E eu quero caminhar um pouquinho com vocês olhando esse texto. Ele diz no versículo 25: por isso vos digo, algumas traduções vai dizer, não fiqueis ansiosos. Outra vai dizer, não se preocupem. Algumas, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Se eu não me engano, a NVI vai dizer, não se preocupem com a sua própria vida. Com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Irmãos, pastor José Carlos Guimarães, orem por mim, estou com Covid. Mais um pastor que precisamos lembrar de orar. Pastor José Carlos Guimarães, missionário, estive com ele em Vira, no Amazonas, estive com ele lá no Acre, em Feijó, e o pastor está pedindo oração aí, está com Covid. Vamos lembrar e no final vamos incluí-lo em nossas orações. Então esse texto ele diz, não fiqueis ansiosos, ou em outra tradução, como disse, não se preocupe com a sua própria vida. O que o Senhor Jesus quer dizer com isso?
O que é que ele quer nos transmitir nesse ensinamento? Não se preocupe. É como se ele falasse, mas espera aí, como é que eu vou viver sem me preocupar com nada? Então vamos trabalhar isso hoje à noite e eu espero que o seu coração se acalme para entender esse assunto. A primeira questão, onde eu quero voltar hoje à noite, é que para combater esse inimigo chamado preocupação, eu disse para vocês na terça-feira que é preciso estar em um relacionamento vital com o Senhor Jesus. Lembra a preocupação que muita gente tem, as meninas aí, quando começam a namorar, e ela correr lá nas redes sociais para ver, e estão lá observando se está em um relacionamento sério. Já viu isso? Aquela preocupação, está em um relacionamento sério. Então, recapitulando, se você ainda não tem esse relacionamento sério com o Senhor Jesus, eu quero te adiantar que é impossível combater o inimigo da preocupação e da ansiedade. Eu quero dizer para você, hoje à noite, que enquanto você não mantiver esse relacionamento com o Senhor Jesus, de convivência, tendo Ele como seu Senhor, como seu Salvador, você sempre ficará apavorado e preocupado. Eu disse isso na terça-feira. E eu quero voltar e mostrar outra vez aqui em Mateus 6,25. Mais uma vez batendo na mesma tecla e defendendo a mesma tese de que de nada adianta você ouvir tanto da palavra de Deus se você não tiver um relacionamento com o Senhor Jesus. Isso aqui de nada vale. Então volta aí em Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus introduz esse ensino de não se preocupar. E se você tiver com a sua Bíblia aberta, observe o que está escrito aí no começo do versículo 25. Diz assim: portanto, eu lhes digo. Outra tradução vai dizer, por isso vos digo. Portanto, eu lhes digo. E aí, qual é a pergunta que cabe aqui? Quem era esse lhes? Quando Jesus começa o versículo introduzindo esse ensinamento sobre preocupação, ele diz, portanto, eu lhes digo. Lhes quem? Para quem é? Porque tem muita gente pegando textos bíblicos e colocando como slogan, colocando em seus carros, colocando aí nas suas redes sociais. Mas para quem é que Jesus está falando? Então o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês, e eu acho que nem vamos sair muito desse hoje à noite, é que Jesus está falando para quem? E para eu entender isso, e para responder a essa pergunta, eu peço aí você que na sua Bíblia, volta comigo lá em Mateus capítulo 5, onde começa essa conversa. Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, olha o que diz. Quando viu as multidões, está aí junto comigo, Mateus capítulo 5, versículo 1. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. Grava isso. Seus discípulos se aproximaram. Versículo 2. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo... Os discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo... O sermão do monte, as bem-aventuranças, Jesus começa chamando os seus discípulos. Jesus sentou-se e começou a ensinar. Ensinar quem? Jesus começou a ensinar os seus discípulos. Então, o nosso assunto fica muito interessante, que talvez você está buscando uma vida de paz sem um relacionamento sério com o príncipe da paz. Eu vou te adiantar, isso é impossível. Espero que você esteja caminhando comigo. Quando Jesus disse
que essas pessoas não deveriam ficarem preocupados. Ele tinha um auditório específico. Ele está falando aos seus discípulos. Não é para qualquer pessoa. Ele não é a todos que estavam ali ouvindo, mas o ensino aqui é para os seus discípulos. E lembre-se, é um ensino. E aí eu quero abrir um parênteses e fazer uma pergunta para você aqui hoje à noite. Meus queridos irmãos, especificamente de Vila São Jorge, Jardim Fortaleza, Cidade de Tiradentes, e outros que estão aí nos ouvindo ou participando conosco, a minha pergunta é: se é um ensino, até quando você vai continuar desesperado? Se é um ensino, a minha pergunta é: quando você vai aprender que, se você realmente for discípulo, você vai saber lidar com a preocupação? E aí tem um divisor de águas, meus irmãos. Porque se você é discípulo, você vai crer quando ele disser: não se preocupe. Se você é discípulo e ele está lhe ensinando, você logo vai compreender que a preocupação não pode fazer parte da sua vida, ou melhor, não deve fazer parte da sua vida. Em 6,26, volta lá para Mateus 6,26, olha o que ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Eu não sei se você gosta de rabiscar a sua Bíblia, mas eu já arriscaria: mas vosso Pai Celestial as alimenta. O ensino aqui é para filho. E ele continua: acaso não tendes muito mais valor do que elas? Para quem ele está dizendo isso? Para todo mundo? Para quem é que o Senhor está dizendo que é para olhar para as aves do céu e ver como que o Senhor cuida delas? Para quem é? É para o mundo inteiro que está aí te ouvindo ou me ouvindo? Claro que não. Mais uma vez, ele está dizendo para os seus discípulos. Os seus discípulos. E aqui eu poderia inflar seu ego aí do outro lado e começar a pregar dizendo: olha, você tem valor para Deus, levante sua cabeça e creia nisso. Não é isso que o texto está dizendo, pelo contrário, o texto está me dizendo que eu preciso em um Deus que cuida dos seus filhos. O texto está chamando a minha atenção porque eu tenho dificuldade para crer em um Deus que Jesus está dizendo que, assim como esse Deus cuida das aves, não cuida também de nós? E aí ele pergunta: nós não temos mais importância para Deus do que as aves? E aqueles defensores aí dos animais podem ficar calmos, que Deus aqui só está dizendo que eu e você valemos muito mais para Ele do que seu bichinho de estimação. Até porque foi por nós que Jesus morreu. Então é interessante observar que, se você acompanha a minha linha de raciocínio, por favor, se você é discípulo, se você é filho, você vai saber lidar com a preocupação. São dois pontos cruciais no ensinamento de Jesus. Ele não está dizendo isso aqui para qualquer pessoa. Não pega isso e começa a mandar para os seus amigos que não conhecem Jesus. Quando eu digo isso, não é a pregação, mas mandar esse texto assim, que está aqui, ó. Olha o que o Senhor está dizendo. Não é isso. É para os seus discípulos. É para os seus filhos. Os filhos de Deus, discípulos de Jesus. Ele diz: eu cuido delas.
E aí, irmãos, vem aqui o tiro de misericórdia. Ele diz: acaso não tendes muito mais valor do que elas? Quem? Quem é aqui que Jesus está dizendo que tem mais valor do que as aves? Os seus discípulos. É para eles que ele está falando. E aqui nós temos um outro divisor de águas. E eu não quero aqui entrar em discussão, pois João 1,12 vai deixar muito claro que nem todos são filhos. João 1,12 vai separar quem é filho e quem é criatura. João 1,12 e mais outros textos, mas eu estou só citando João 1,12 para você olhar lá depois, porque eu não vou entrar nesse mérito. Entende? Mas aqui, João 1,12, ele separa quem é que se interessa por alguns milagres de Jesus e quem é que se interessa em se tornar discípulo de Jesus. E aqui é um divisor. Porque você vai encontrar muita gente indo para a igreja, muita gente cantando, muita gente andando com os crentes, muita gente se envolvendo com os crentes, mas andar atrás dos milagres de Jesus é uma coisa, ser discípulo de Jesus é outra coisa. Porque tem momentos que Jesus não faz aquilo que a gente quer que ele faça. E quando Jesus não faz o que muitos querem, essas pessoas simplesmente mudam de direção. Agora, quem é discípulo, independente do que Jesus diga ou faça, o discípulo vai continuar seguindo a Jesus. O discípulo, ele não vai desistir. Por mais que o mundo desabe, o discípulo continuará lá, andando, seguindo Jesus. Por isso que eu quero insistir com você hoje à noite, que esses ensinamentos de Mateus 6 aqui é muito claro, começa lá no 5, é para os discípulos. Não se preocupem, é isso que o texto está dizendo. Então, meu amigo, nesse momento de desespero que o mundo está vivendo, se você é discípulo e se você tem um relacionamento sério com Jesus, a mensagem é única, não se preocupe. Se você é discípulo e você tem um relacionamento sério com o Senhor Jesus, é muito simples. Você vai entender o que eu disse a semana passada. Você não é qualquer um. Veja o versículo 30. Versículo 30. Veja o que diz. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então, se você estiver seguindo aí o script, eu estou falando que o ensinamento de Jesus aqui, primeiro, esse ensinamento é para os discípulos. Esse ensinamento é para aqueles que já se tornou filho de Deus e não é mais criatura. E terceiro, esse ensinamento é para aqueles que têm fé. Observe que o versículo 30 chama homens de pequena fé. Esse ensino é para quem? Os discípulos. Os discípulos aqui são chamados de homens de pequena fé. Ou seja, esse ensinamento só serve para quem tem fé. O ensinamento não vai funcionar para quem não tem fé em Jesus. Agora lembra, eu falei semana passada que esses discípulos são chamados de homens de pequena fé. E toda vez que eu olho para esse texto, irmãos, eles têm fé, mas é pequena. Mas eu sempre me pergunto, olhando para esse texto, se a fé daqueles homens era pequena, homens que abriram mão de tudo para seguir o Mestre, homens que pagaram com a própria vida para seguir o Mestre, e Jesus os chama de homens de pequena fé. Eu tenho que me perguntar, e a minha fé? Se a deles era pequena, e a minha fé?
E quando eu começo a ficar apavorado, desesperado, preocupado, ansioso, se aqueles homens tinham pequena fé, como é então a minha fé? Mas eu vou dizer uma coisa para você. A minha fé é menor ainda. Mas eu tenho uma certeza. Esse ensino é só para os discípulos. Eu gostaria que você glorificasse a Deus aí onde você está, porque um dia esse Jesus nos arrebanhou também como discípulo dele. Esse Deus maravilhoso me adotou como filho. E ao me adotar como filho, eu começo a entender que Ele tem planos e projetos na minha vida e que todo dia eu tenho que batalhar contra a preocupação. Lembrando que por mais que a minha carne, o meu eu, por mais que o meu orgulho tente me trazer preocupações, eu tenho que concluir todo dia: Deus cuida de mim. E é esse ensinamento que Jesus está dando. Esse ensinamento que Ele está passando para os discípulos. Esse ensinamento que Ele está passando para mim e para você hoje à noite. Que mesmo com a fé pequenininha, eu preciso reconhecer que eu estou crescendo e aprendendo por ser discípulo. Por não desistir. Em hipótese alguma, Deus cuida de mim. E Deus cuida de você. E eu quero concluir hoje à noite. Eu fiquei muito abençoado com o testemunho do pastor Francimar. Eu até compartilhei nos grupos hoje. Ele falando do ministério que ele está tendo agora lá no cemitério de Manaus. Não sei se você chegou a ouvir. Ele está lá levando consolo para aquelas pessoas. E ele fala lá no áudio de que todo dia ele vai lá e aqueles enterros coletivos e um monte de caixão e gente ali, e ele tem autorização para levar conforto e consolo. E o testemunho que ele deu hoje foi maravilhoso. Ele falou que na hora do almoço chegou as marmitex para aquelas pessoas que estão trabalhando lá. E alguém da guarda lá, não sei, desceu até onde ele estava, lá no vale, e perguntou para ele assim: você já almoçou? Ele disse que tinha levado na mochila dele água, 2 bananas e uma goiabada. E perguntaram para ele: você já almoçou? Ele disse: não tem almoço. E aquele homem falou para ele: é incrível, quase todo dia vem faltando marmita. E justo hoje veio uma a mais. Eu tenho certeza que é para você. Deus cuida. Deus está pronto a mover céus e terra para cuidar dos seus filhos. Mas eu quero encerrar insistindo com você. Como é que está o seu relacionamento com Jesus? É um relacionamento sério? Ou você está aí correndo atrás de milagres? Porque esse ensino que eu estou compartilhando hoje à noite, dado pelo próprio Jesus, não é para todo mundo. É para os discípulos. Então eu insisto contigo hoje à noite. Deus está cuidando dos seus filhos. Não se preocupe. Mantenha um relacionamento sério com Jesus Cristo. Ele cuida de nós. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe encha de coragem, mas não confiando na sua própria força, mas confiando em Deus.
não confiando nos seus ensinamentos, ou na sua preparação, ou no seu emocional, ou no seu psicológico. Não. Confie em Deus. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós estamos encerrando mais esse tempinho nosso aqui, e eu espero que a palavra do Senhor tenha alcançado o seu coração. E que você descanse o seu coração hoje à noite. Que você descanse em Deus. Saiba que Ele está cuidando de cada um dos seus filhos. Nós vamos orar nesse instante, falar com o nosso Deus, e nessa oração lembrar do pastor José Carlos, missionário que está com Covid. Vamos orar por ele. Apenas avisando, irmãos, nesse domingo, nossa escola bíblica às 9h30 e 18h30, o nosso culto, né? O culto nesse domingo é com a nossa igreja. Então, louvado seja Deus, estaremos juntos com o nosso grupo de louvor. Estarei trazendo a mensagem de Deus para os nossos corações. Então, esse domingo, o culto Igreja Vila São Jorge, que está voltando agora a filinha lá, né? A lista, né? Então, orem por nós, para que domingo, tanto pela manhã, 9h30, estejamos juntos, apesar de separados, mas também estejamos 18h30 participando aqui nesse mesmo endereço do culto ao nosso Deus. Ok? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um que participou, seus comentários. Deus abençoe você que caminhou com a gente. Eu vi a Margarete lá de São Vicente aqui. Não sei se ainda está por aí, mas Deus abençoe, Margarete. Prazer tê-la caminhando com a gente, viu? Deus abençoe a sua vida, irmã Edna. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Deus, eu te louvo por esse tempo e pela maneira tão especial que o Senhor fala conosco e que o Senhor cuida de nós. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Pai. Obrigado mesmo. Porque o teu filho Jesus deixou ensinamentos claros para nós, teus filhos, discípulos dele. Agora nos ajude a colocar em prática esse ensino. Como o seu filho disse aqui na escrita de Mateus, disse que ele estava ensinando. Ó Deus, nos ajude a aprender. Nos ajude a aprender a combater essa ansiedade que muitas vezes toma conta das situações. O desespero que às vezes bate à porta da nossa casa, da nossa mente, do nosso coração. Essa preocupação que às vezes vem. E por mais que o Senhor tenha nos dado tantos sinais, e por mais que o Senhor já fez tanto por nós, muitas vezes ainda voltamos a ficar preocupados. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude a aprender aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado. E por falar em aprender, e por falar em cuidado, como disse hoje para a irmã Eliana, ó Deus, quando voltarmos aos cultos, nós teremos tantos testemunhos. E esse testemunho da Eliana é fantástico. Ela concluiu a faculdade, ela foi chamada, era outra Eliana que já estava lá, já tinha assinado o contrato e deram essa vaga lá para ela, e ela já assinou o contrato, começa a trabalhar amanhã. Meu Deus, o Senhor é bom demais. O Senhor é maravilhoso. Ó Deus, obrigado. Obrigado mais uma vez pela recuperação do pastor Ivan. Obrigado mais uma vez pela Alessandra e a Júlia que já está em casa. E eu quero nesse instante interceder pelo pastor José Carlos, que colocou aqui que está com Covid. Ó Deus, o Senhor é poderoso para tirar com a sua própria mão, porque tudo está submisso ao teu querer e à tua vontade. Nós cremos nisso. E é por isso que te oramos.
É por isso que te amamos, é por isso que buscamos o Senhor, porque não há ninguém igual ao Senhor, não há ninguém maior que o Senhor é Deus. E nós te amamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, meu Pai, por tudo. Nos ajude, nos abençoe, nos dê, Senhor, uma noite tranquila, sendo a tua vontade amanhã, nos dê um dia feliz na tua presença. Te oro, meu Pai, nesse instante, por aquelas pessoas enlutadas, ó Deus, tantas pessoas sofrendo, famílias dizimadas, meu Deus, só a tua misericórdia que pode aplacar esse vírus que tem destruído tantas famílias. Ó Deus, tenha misericórdia de Manaus, tenha misericórdia de Belém, meu Pai. Ó Deus, tenha misericórdia do Rio de Janeiro, tenha misericórdia do estado de São Paulo, aqui de Guarulhos, do Brasil e do mundo. Clamamos ao Senhor por misericórdia e nos ensine, meu Deus, a confiar e depender exclusivamente do Senhor. Te louvo e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite, um grande abraço.